Olá! Medida provisória que permite 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas foi aprovada no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, líder do partido no Senado. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, qual é a importância de permitir que empresas aéreas tenham 100% de capital estrangeiro hoje no Brasil? A importância é porque o Brasil tem o quarto maior mercado de aviação do mundo. Portanto, não é pouco abrir a oportunidade para o capital estrangeiro. Sou daqueles que defendo que deveria e deve haver uma contrapartida. E que essa contrapartida seja para ter investimentos em aviação regional. No meu estado, no nosso estado, porque você é minha conterrânea, um voo entre Manaus e Herunepé, que representam 1.300 quilômetros em linha reta, custa mais de R$3.000. É mais caro ir a Herunepé do que ir a Miami. Isso é injusto, além de ser a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte para o tratamento fora do domicílio, já que não existe outro mecanismo de comunicação entre o interior da Amazônia e os grandes centros. Não temos estradas, os rios demoram muito, são dias, não são horas. Portanto, esta MP, ela não é só importante para a capitalização das companhias aéreas ou para o aumento da concorrência. É também importante para que nós possamos viabilizar a aviação regional e melhorar os investimentos nos aeródromos no interior do Brasil. E foi isso que nós construímos hoje num acordo com o governo. Aprovamos a medida provisória diante do compromisso do governo de decretar um decreto onde os 5% do capital estrangeiro investido seja destinado ao fortalecimento da aviação regional. Seria 5% dos voos? Dos voos, 5% dos voos, aonde houver participação do capital estrangeiro acima de 20%. E hoje, à tarde, a ANAC aprovou a primeira concessão para uma empresa estrangeira, antes mesmo de nós termos aprovado a MP aqui. Veja, a atratividade do mercado nacional é tão grande que mesmo antes de ter a segurança jurídica absoluta da aprovação da medida provisória para ir à sanção do senhor presidente, uma empresa, a Air Europa, já aprovou uma concessão na ANAC para voar no Brasil, o que mostra a atratividade. Senador, o relatório acordado na comissão da medida provisória previu os 5% de voos regionais. E isso foi derrubado no plenário da Câmara. Perfeito. Né? Então, assim... Isso foi uma articulação no plenário da Câmara daqueles que talvez não compreendam a importância da aviação regional. Tenho certeza que os senadores e deputados do Norte e Nordeste compreendem muito bem o que significa investir na aviação regional, melhorar o preço da passagem aérea na aviação regional. E, por isso, a necessidade do compromisso do governo em elaborar esse decreto. E mais, nessa medida provisória, nós também acabamos com a cobrança de bagagens sem franquia. A partir de agora, volta a valer com a sanção do senhor presidente. Eu espero que ele não vete esse artigo. Foi a única alteração relevante na medida provisória, né? A única, o fim da cobrança de bagagem. O fim da cobrança... O projeto original não contemplava o fim da bagagem. Não contemplava. E esta foi uma inclusão pelo relator Roberto Rocha, fruto do entendimento no Colégio de Líderes do Senado. Aliás, eu preciso aqui fazer justiça. O senador Roberto Rocha fez um trabalho junto com os líderes do Senado muito importante para que nós pudéssemos ter avanço nessa MP, seja acabando com a cobrança das bagagens, seja valorizando e priorizando a aviação regional, que, em última análise, o compromisso do governo em estabelecer este decreto vai apoiar finalmente a aviação regional, além dos investimentos nos aeródromos. No meu próprio estado, muitos aeródromos, muitos aeroportos do interior estão precisando de investimentos. E nós estamos construindo com o Ministério da Infraestrutura algumas dessas prioridades. Eu posso citar algumas aqui. O município de Itacoatiara, por exemplo, poderá ser o grande aeroporto alternativo ao aeroporto de Manaus. Porque ele é muito próximo. Ele é próximo, né? São 400 quilômetros em linha reta.
menos do que isso, perdão, são 300 quilômetros em linha reta. E hoje esse aeroporto está interditado. Ou seja, é uma cidade polo, uma cidade que é o principal porto de escoamento de soja na região norte, o Porto da Hermasa, e sem o aeroporto nós não temos como fazer uma integração comercial e, ao mesmo tempo, uma integração com todo o polo do Médio Amazonas. Esse é um avanço que eu espero ter conseguido junto ao Ministério da Integração. Igualmente em Nova Olinda do Norte, que é uma cidade que fica na foz do Rio Madeira, que também não tem aeroporto nem condições de aeródromo adequado. Labre é outra situação, Carauari outra, enfim, nós temos vários municípios no interior do estado e há uma construção com o governo de haver investimentos, porque no fundo da aviação civil nós temos mais de 9 bilhões nesse momento. Portanto, recurso há. O que nós precisamos é estabelecer uma prioridade correta para os aeródromos ou aeroportos, como queiram chamar, do interior do Brasil, que precisam de condições para poder ter aviação regional. Senadora, a Avianca não foi a única empresa aérea que faliu esse ano, já foram 10, né, junto com ela, no mundo inteiro. Né? O senhor acredita que existe uma crise no setor ou não, que o Brasil tem condições de atrair as empresas? Tanto é que, como eu lhe disse, mesmo antes de aprovar a medida provisória, a Air Europa já estava aprovando uma concessão no Brasil. E a Avianca, é estranho o caso da Avianca, porque a Avianca entrou em recuperação judicial no Brasil, mas na Colômbia não entrou. É estranho isso, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa situação da Avianca é uma questão que o setor da aviação civil do governo federal deveria analisar, mas eu não creio que o problema hoje seja um problema no mercado mundial, até porque o volume de passageiros aumentou, né? O preço médio no Brasil, para você ter uma ideia, entre 2017 e 2018, segundo a fonte do IBGE, cresceu 120%. O preço médio das passagens? De passagem aérea. Então, a média de passagem aérea em 2017 era de R$ 505. Em 2018, mais de R$ 1.200. Portanto, o preço aumentou, o volume de passageiro aumentou, e o que está acontecendo com as companhias aéreas? Até cobrar por bagagem estavam cobrando. E como foi a negociação? Daqui a pouco iam cobrar até pelo ar que a gente respira dentro do avião. A negociação para acabar com a cobrança da bagagem? Bem, na realidade, não foi bem uma negociação. Houve um consenso? Houve um consenso entre os líderes. O senador Roberto Rocha corajosamente encampou. Isso foi aprovado na comissão mista, não é? Porque é um apelo popular muito grande. Hoje, 9 em cada 10 passageiros reclamam não só da cobrança, mas da forma como é tratado com a questão da bagagem. Portanto, eu acho que foi uma importante medida que a MP vai resolver. E em relação à tripulação, senador, também houve uma questão aí que foi incluída no relatório e derrubada no... E foi excluída na Câmara, mas na realidade no Código de Aviação já tem essa proteção aos aeronautas, né? De que 2/3 dos aeronautas em companhia nacional ou estrangeira voando no Brasil precisa ser de brasileiros. Portanto, essa proteção já existe no Código de Aviação. E por que eles fazem questão de que seja inserido também na medida provisória? Não é? Quando a gente vê que estão querendo abrir ao capital estrangeiro, etc., é natural que os representantes de classe busquem proteger o mercado de trabalho. Mas, na realidade, eles já estão protegidos pelo Código de Aviação. Senador, o sonho de todo mundo que viaja é conseguir ter empresas que sejam de real baixo custo. Né? O senhor acredita que o Brasil consegue atrair essas empresas? Não só de real Qual o melhor cenário que o senhor vê a partir da aprovação dessa medida provisória? O que eu acredito que todos queremos decolar e chegar no destino. Né? E o melhor baixo custo é o custo-benefício entre uma companhia com boa manutenção, bons equipamentos e uma boa tarifa. E nós esperamos efetivamente de que o Brasil possa atrair esses investimentos e que nós possamos estender a malha aeroviária para os interiores do Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental que tem, portanto, na aviação uma solução importante na mobilidade econômica, comercial, cultural e na integração
da mesma forma, econômica, social e cultural. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A gente conversou com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, sobre a medida provisória que abriu o capital das empresas aéreas, abriu 100% de capital estrangeiro para as companhias aéreas. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.